não vai escolher entre Estados Unidos e China, é óbvio. Nem querendo, o Bolsonaro tentou. Nem querendo você consegue. O Brasil não comporta esse apequenamento. Né? É daqui para frente que a gente precisa pensar. Prepare-se para um mergulho nas possíveis consequências das políticas de Donald Trump para o Brasil. A eleição de Trump trouxe à tona uma série de desafios e oportunidades que podem redefinir a nossa economia e política externa. Com mudanças significativas no horizonte, vamos entender como essa nova gestão nos Estados Unidos pode impactar a política, a economia e as relações internacionais do Brasil. O presidente eleito Donald Trump citou o Brasil hoje como um dos países que devem ser alvo de taxas comerciais mais altas aplicadas pelos Estados Unidos. A declaração foi feita durante a primeira coletiva de imprensa do republicano depois de ser eleito. Ao falar sobre tarifas para produtos estrangeiros, Trump respondeu: But the word reciprocal is important. India charges a lot, Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Donald Trump já havia falado há poucas semanas sobre aplicar taxas de 100% contra os BRICS, do qual Brasil e Índia fazem parte, caso os países do grupo deixassem de realizar operações comerciais com o dólar. Meu ponto é que essa idealização, né, de que você tem um presidente da República no Palácio do Planalto, calculando como se fosse um jogo de xadrez, quanto não dá para os americanos e quanto não dá para os chineses, e joga um contra o outro e tenta arrancar concessões de ambos simultaneamente, é de difícil sustento. E a evidência empírica pregressa não é muito boa de que dá para fazer isso. Rapidamente isso se polariza. Então você passa a ter um partido ou um grupo político que é pró-China e um que é anti-China. Isso é absolutamente não útil para um país com a complexidade do Brasil. É claro que ainda não se caracterizou um cenário, que esse é o cenário que preocupa, em que o Trump passe a ter uma nova política para a América Latina de recriação da doutrina Monroe, e que o Trump comece a demandar que o Brasil corte as asas da China, da operação econômica da China no Brasil. Se isto acontecer, aí a gente vai ter um cenário difícil no qual operar e teremos de tomar uma decisão. Mas até agora isso não se caracterizou. Por que pode vir a se caracterizar? Porque o Trump é o início disso. O Trump é o primeiro presidente americano que diz: existe uma nova realidade, existe uma potência extra-regional aumentando a sua influência na América Latina. A última vez que isso aconteceu foi a União Soviética, com a Revolução Cubana em 59. Quando aconteceu antes disso foi a Alemanha, no fim do século XIX, a Alemanha Imperial, e depois a Alemanha nazista, com grande projeção econômica, diplomática na América Latina. E o Trump é o primeiro presidente americano que, na nossa era, dá nome aos bois e diz: a China na América Latina é um problema. E se vocês se lembram, ele manda os dois secretários de Estado dele, o Pompeo e o Tillerson, manda para a América Latina pedir para os países não permitirem a China participar das licitações de 5G. Isso, exatamente. A decisão do governo brasileiro de direita, à época, foi ignorar a demanda americana. A pergunta que fica agora é: o novo Trump que virá soft desse jeito, pode mandar um secretário de Estado chiar e a gente ignora e tá tudo bem? Ou se a gente ignorar, a gente será punido? E o fato é, lamentável, que a América Latina hoje está profundamente fragmentada, né? Historicamente, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são complexas e não se alteram drasticamente por divergências pessoais entre seus líderes. No entanto, com Trump na presidência, o tom amistoso que existe hoje pode não se manter, especialmente considerando a proximidade de Trump com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com Trump de volta à Casa Branca, as relações entre Brasil e Estados Unidos podem enfrentar tensões inéditas. Trump já declarou que países como o Brasil, que aplicam tarifas aos produtos americanos, serão retaliados com tarifas elevadas. Ele enfatizou que qualquer tentativa de substituir o dólar por uma moeda dos BRICS será respondida com tarifas de até 100%. Isso coloca o Brasil em uma posição complexa, especialmente considerando nossa dependência das exportações para os Estados Unidos. O impacto econômico das políticas de Trump pode ser profundo. Tarifas elevadas sobre produtos brasileiros podem afetar negativamente setores-chave como a aviação e a fabricação de máquinas.
Além disso, uma guerra comercial com a China, nosso maior parceiro comercial, pode ter um efeito dominó, prejudicando as cadeias produtivas e elevando os preços globais de commodities. Com o dólar fortalecido, a inflação pode subir no Brasil, levando a aumentos nas taxas de juros. Um estudo feito justamente pela Associação de Produtores de Soja dos Estados Unidos, não é a Associação Brasileira, não, a Associação de Soja Americana, e a Associação de Milho dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, que se Donald Trump iniciar mais uma guerra comercial com a China, e se a China retaliar os americanos, provavelmente com vamos dizer assim, uma medida de reciprocidade, vamos imaginar, Diego, o Trump coloca uma tarifa de 60% sobre produtos chineses, que é o que ele prometeu. A China vai lá e coloca a mesma tarifa, diz, olha, ok, vocês colocam 60%, nós também colocamos 60% sobre o seu produto. Quem é que sai perdendo? Segundo essas duas entidades, quem sai perdendo é justamente o exportador americano de produtos agrícolas para a China. Quais são esses produtos? Soja e milho. E quem é que vai substituir, no caso, o produto americano no mercado chinês? Segundo eles, o Brasil. Ou seja, numa eventual guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que os próprios agricultores americanos prevêem é que justamente o Brasil, os exportadores brasileiros, cumpram esse papel, basicamente, de substituto e acabarão, eventualmente, tendo vantagens no mercado chinês. A China não vai ficar sem comprar, ela vai ter de comprar soja e milho de alguém. E aí, claro, vai buscar um outro fornecedor, e esse outro fornecedor, portanto, é o Brasil. Antes de seguir com o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para levar informação adiante. Agradecemos muito pelo seu apoio. Na realidade, quem escolhe a moeda para fazer as transações são os exportadores e importadores. Eles que vão assinar ou não contratos. O governo pode até tentar impor, mas aí o exportador vai olhar e falar, se eu não tenho confiança nessa moeda de referência, na troca que faremos, eu não farei o contrato. E nenhum presidente terá a ousadia de chegar para o agro brasileiro, por exemplo, e dizer, agora vocês vão fazer todas as exportações nos randes da África do Sul, por exemplo, que é a moeda deles. Não vai acontecer isso, muito menos nas rúpias da Rússia, não vai acontecer isso. Ainda vai ser o dólar e talvez o euro, ou moedas que os exportadores e importadores confiem de verdade. Ninguém vai impor nada ao exportador brasileiro. E naquele momento em que o Sergei Lavrov, o chanceler russo, falou, quem deu essa ideia foi o Lula, veja, isso causou uma grande agitação no mercado brasileiro. Naquele dia houve uma grande oscilação, por exemplo, do dólar. E é óbvio que isso é uma ficção, achar que porque o Lula um dia imaginou isso, isso vai ser de fato implantado e vai ser adotado pelos países do BRICS. Então, naquele momento também valia a crítica, e era muito pertinente a crítica de que se fazia muita espuma para pouca água. Na verdade, foi a África do Sul, né, que colocou ali, dizendo que foi ideia do Lula, não duvido, porque a gente tem uma dupla, né, Lula e Dilma, atual presidente do Banco do BRICS, e o Putin, desde o início dessa ideia, dessa discussão, dessa moeda, ele sempre já deixou algumas mensagens de que ainda é muito cedo. E gostem do Trump ou não, a gente viu uma série de mudanças no mundo em relação à vitória dele. China, Rússia, todos ali sinalizando. Ninguém pegou a vitória do Trump e disse, agora vou confrontar os Estados Unidos, agora os Estados Unidos está mais fraco, agora é hora de atacar. Ninguém, todos recuaram. Estou dizendo que são bonzinhos e querem paz mundial, né? Mas todos sabem que o Trump, ele tem sim mais culhões do que qualquer outro candidato ali, na verdade, né? Então essa ideia do Banco do BRICS, inclusive a moeda, ela tem a proposta de ter metade de lastro em ouro e a outra metade nas moedas locais, né? E você vai pegar aí países mesmo emergentes, mas parecidos com o Brasil, que está aí queimando sua moeda praticamente. Então, assim, eu acho que isso não vai vingar. O BRICS, ele pode bater nessa pauta, pode querer desenvolver, mas depois dessas afirmações do Trump, essa é mais uma, né? Mas ele foi bem firme em relação aos países do BRICS, então aquilo ali já foi um recado. E agora, novamente, um recado claro ao Brasil.
tem vantagens e tem desvantagens. Uma das grandes desvantagens do protecionismo é que ele pune o cidadão de renda baixa. O livre comércio beneficia o cidadão de renda baixa. E no Brasil, o grosso do eleitorado é de renda baixa. Então, apesar da nossa conversa pública associar o livre comércio à Fiesp e aos capitalistas de direita, o que é uma bizarrice, porque a Fiesp é uma central protecionista. É o oposto. Né? O problema do protecionismo no Brasil é que ele enquista grupos de interesse que têm acesso fácil ao poder. O protecionismo é facilitador da vida dos grupos de interesse organizados. E ele é punitivo do cidadão desorganizado, que é o grosso da nossa cidadania, o grosso do nosso eleitorado. Então, o problema com essa onda protecionista é que a gente responderá de maneira protecionista. Só que ao fazer isso, a gente pune o cidadão de renda baixa, que não deveria ser punido, deveria ser beneficiado pela política externa brasileira e, de quebra, enquista a influência de grupos de interesse, as várias associações que conseguem começar a fechar mercado seletivamente. Então, fechamos mercado para certo tipo de produto que vem da China, fechamos mercado para certo tipo de produto que vem da Europa, fechamos mercado para produtos da América Latina. Nesse jogo, quem ganha é quem tem acesso facilitado a Brasília. Essa é a tragédia do protecionismo brasileiro. Na política externa, o isolacionismo de Trump contrasta com a abordagem multilateral do Brasil. Sua postura negacionista em relação às mudanças climáticas, incluindo a retirada do EUA do Acordo de Paris, pode dificultar a cooperação internacional, impactando também as iniciativas ambientais brasileiras. Com a presidência do BRICS, o Brasil precisa navegar cuidadosamente para manter suas alianças e evitar conflitos desnecessários. Internamente, a vitória de Trump pode dar novo fôlego ao bolsonarismo, mas também colocar o governo Lula em uma encruzilhada diplomática. A vitória de Trump traz desafios e oportunidades para o Brasil. As relações comerciais, a estabilidade econômica e a política externa estão todas na balança. A pergunta que fica é: como o Brasil vai navegar por esse novo cenário global? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para levar informação adiante. Agradecemos muito pelo seu apoio.